Shalom, bem-vindos à aula inaugural desse maravilhoso projeto da Congregação Israelita Beit Shalom, um discipulado Beit Shalom. Dentro desse projeto, nós vamos estudar a Torá durante um ano, durante 365 dias ou durante 54 semanas aproximadamente. Eu vou explicar um pouquinho para vocês esse método de estudo e depois nós vamos iniciar o estudo da primeira porção, que é a porção de Gênesis ou Bereshit. Mas antes de nós iniciarmos, eu estou aqui com o Mike. Shalom, Mike, tudo bem? Shalom, Rav. Shalom a todos vocês que estão assistindo e sejam bem-vindos a esse maravilhoso discipulado. Eu estou ansioso, eu tenho certeza que vai ser um projeto muito importante e vai impactar muito a vida de todos que estão participando desse projeto conosco. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é o projeto de estudo da Torá. Então, para quem não conhece ainda, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia e a base da fé judaica e também da fé messiânica, não é? Depois nós temos outros livros que vão sendo acrescentados sobre esse alicerce, que é a Sagrada Torá. A Torá foi entregue a Moshe Rabbeinu, a Moisés, o nosso mestre, no Har Sinai. Você vê essa descrição no livro de Shemot, ou do Êxodo, sobre a entrega da Torá. E aqui nós temos didaticamente para vocês um exemplo da Torá no modelo judaico. Então a Torá ela está dentro da Bíblia Sagrada, ele é o alicerce da Bíblia Sagrada. Mas aqui nós temos somente a Torá, que são esses 5 livros, como vocês estão vendo aqui. Então vocês estão vendo aqui, Bereshit ou Gênesis, vocês estão vendo aqui Shemot ou Êxodo, vocês estão vendo aqui Vaikra ou Levítico, Bamidbar ou Números e Devarim ou Deuteronômio. Então, isso aqui é a Torá. A Torá, no seu projeto inicial, não era escrito em livros, e esses livros nós chamamos de Humash. A Torá, no seu projeto inicial, nós chamamos ela de Sefer Torá, que seria um rolo, não é? Então, são vários pergaminhos que são costurados um do lado do outro, e você enrola e você faz um rolo, um Sefer Torá. Então, quando eu começava a ler a Torá, eu abria aquele rolo numa porção, lia aquela porção. Então, eu fechava aquele rolo e na semana seguinte eu abria na próxima porção. E eu fazia isso durante todo o ano. Por isso, então, que se desenvolveu o método de estudo da Torá através de porções semanais. Em hebraico, nós chamamos isso de quê? De parashá, né? Porção. Plural, parashiot, não é? Então, porções. Então, cada semana eu estudo uma porção da Sagrada Torá. Nós vamos compartilhar com vocês, no grupo de alunos, uma folha com essas porções, com uma linha da porção de cada semana. Eu vou colocar agora para você na tela, você vai acompanhar a primeira porção e eu vou te explicar como que você lê, então, essa primeira porção. Então, eu estudo a Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, o verso de número 8. Desenvolveu-se também ao longo da história do povo de Israel estudar uma porção dos profetas junto com a porção da Torá. Então, para esse caso específico, né, que é Gênesis 1, 1 até Gênesis 6, 8, que é a Parashá Bereshit, nós temos a Haftará de Isaías, que vai do 42:5 até o 43:10. E para nós, judeus messiânicos, ou seja, judeus que acreditam em Yeshua como Mashiach prometido ao povo de Israel, nós usamos também os escritos dos primeiros discípulos de Yeshua, não é? Então, você conhece como o Novo Testamento, nós chamamos de Berit Hadashah, que seria a Nova Aliança, ou escritos nazarenos, tá? Então, é comum essa nomenclatura para o que você conhece como o Novo Testamento. E nesse caso específico, na primeira porção, nós temos todos esses textos que vocês estão vendo aqui. Então, Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 17, e Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao 9. E assim segue para Lucas, para João, para Coríntio, Romanos, Efésios, Colossenses, Timóteo, Hebreus, 2 Pedro e Apocalipse. Qual que é o grande segredo aqui dessas porções? Os textos da Brit Hadashah, mais os textos dos profetas, mais os textos da Torá, são complementares. Então, são assuntos que têm uma intersecção, são assuntos que são complementares.
Então, o primeiro objetivo que vocês têm é que semanalmente vocês leiam a porção da semana. Então, começou a semana e o nosso discipulado vai ser sempre durante a semana, no primeiro dia da semana. Então, primeiro dia da semana, nós estamos na Parashá Bereshit. Então, todos esses textos aqui precisam ser lidos e nós vamos estudar esses textos. Segunda semana, nós vamos para a Parashá Noach, não é? Então, todos os textos da próxima porção vão ser lidos e a gente vai ter um encontro no primeiro dia da semana para falar a respeito desses textos e vocês têm toda a semana para examinar e estudar. E aí nós vamos, então, durante um ano, ter estudado a Torá inteira, mais os textos complementares, que são os textos dos profetas e os textos da Brit Hadashah, ou do que você conhece como Novo Testamento. Óbvio que no discipulado, a principal ênfase vai ser dada no texto da Torá, para que você possa entender os textos da Brit Hadashah ou do que você conhece como Novo Testamento. Então, dito essa introdução, não é? Eu sei que tem pessoas aqui de diversos níveis, ou seja, pessoas que já praticam judaísmo, pessoas que não conhecem nada do judaísmo, que estão vindo do cristianismo, pessoas que não têm talvez religião, mas o intuito é que ao final desse um ano vocês tenham um conhecimento profundo e importante a respeito do método judaico de estudos e entender a palavra de Deus como ela deve ser entendida no modelo e na mentalidade judaica. Esse é o nosso propósito. E agora, então, nós vamos iniciar. O Mike vai fazer a leitura para vocês a respeito da visão geral dessa primeira porção, que é a porção de Bereshit. Então, diz assim: no princípio, criou Elohim os céus e a terra. A narrativa descreve 6 dias de criação, culminando no Shabat, a formação do homem e da mulher, a queda, o primeiro homicídio e a corrupção progressiva até Noah. Então, nós vemos aqui um resumo que trouxemos para vocês do que trata a primeira porção, ou seja, Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 6 vai tratar do quê? Ele vai falar a respeito da criação em 6 dias, a respeito do Shabat, sobre a formação do homem, a formação da mulher, sobre a queda, o primeiro homicídio, que é o caso de Caim, que assassinou seu irmão Abel, a corrupção progressiva da humanidade, muita coisa vai acontecer, até nós chegarmos na menção a respeito de Noah, e Noah sendo considerado um justo naquela geração. Então, esse é o contexto que nós vamos estudar nessa primeira porção da semana. E o Mike vai fazer a leitura para vocês agora no próximo slide. Bereshit marca o início da manifestação temporal. Barar, criação, es nihilo, usada apenas para a ação de Elohim. O nome Elohim, forma plural com o verbo singular, indica a majestade e totalidade dos atributos, não multiplicidade de deidades. E é extremamente importante, e até eu coloquei aqui para vocês o texto em hebraico aqui embaixo. O Mike vai circular com vocês com o cursor do mouse, vai ver se consegue aí, da direita para a esquerda. E para quem ainda não lê hebraico, no canal do YouTube da Congregação Israelita Beit Shalom, tem 3 aulas ensinando a ler hebraico. Se você assistir as 3 aulas e fizer os exercícios que nós propomos lá, você consegue ler esse texto aqui sem nenhuma dificuldade, tá? O que está escrito aqui, ó? Bereshit bara Elohim. As pessoas que defendem a absurda visão da Trindade, e não se choque quando eu digo absurda visão da Trindade, porque no decorrer desse primeiro estudo você vai entender por que eu chamo de absurda visão da Trindade. Porque coloca-se uma pluralidade de divindades na pessoa de Deus. Quando Deus se revela como único, como como Echad. Mas o texto diz assim, ó, em princípio criou, e aí o termo que é traduzido como Deus é Elohim. O final in no hebraico, ou o final ot também no hebraico, seria como o S do português. Então, quando, por exemplo, eu digo Elohim, eu estou dizendo deuses, entende? Mas não no sentido de pluralidade de divindades, como se houvessem 3, 4, 5, 10, 12, 70 deuses. Não. O termo Elohim, embora seja plural,
o próximo verbo, ou o que antecede, que é o bará, criou, está no singular, tá? Então, isso é extremamente importante. Por isso que eu preciso conhecer minimamente uma base de hebraico, para que quando eu vá ler, eu tenha compreensão de que está o texto em singular, embora Elohim apareça no plural. E por que que Elohim aparece no plural? Isso a gente vai explicar para vocês ao decorrer desse estudo, tá? Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que traduzido seria no princípio ou em princípio, criou Elohim os céus e a terra. Aqui também é importante que, se você olhar e contar, você vai ver que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras no hebraico. Na tradução do português, não, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas no hebraico são exatamente 7 palavras que nós temos no primeiro versículo da Sagrada Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aqui nós já vemos então a indicação do ciclo perfeito da criação, que é o número 7, ou seja, com 7 pronunciamentos ou 7 palavras, Moshe descreve o processo da criação. Depois do verso 2 em diante, até nós chegarmos ao capítulo 2 da Torá, nós vamos ter detalhadamente a descrição desse processo criativo entre céus e terra. Então é extremamente importante nós nos atermos a isso, tá? O próximo slide, então, nós vamos falar para vocês a respeito de um conceito judaico, ok? E nós vamos mostrar para vocês esse conceito judaico de criação, mostrando esse conceito judaico para Mashiach e para Adão, ou seja, Adão, o primeiro homem. A gente vai então explicar para vocês porque isso aparece na narrativa da criação no seu primeiro capítulo. Faça a leitura, Mike, por favor. Na Kabbalah, Adam Kadmon, que seria o homem primordial, é a primeira estrutura espiritual emanada após o Tzimtzum, a retração da luz infinita. E aqui é importante, então, eu dar uma introdução para vocês do que seria esse Tzimtzum. Né? Sim. Como que nós, no judaísmo, vemos a criação do mundo, tá? Acredita-se que a Kadosh Baruch Hu, que o santo, bendito seja ele, e ele, dentro dessa linguagem mística, ele é conhecido como Or Ein Sof, que seria a luz infinita, ou a luz sem fim, tá? Depois vai ser chamado num contrativo que é Ein Sof, ou seja, o infinito. E depois a gente até traduz isso, você vai ver muito em literatura judaica, como o eterno. Mas numa linguagem mística, Or Ein Sof, a luz infinita. Então, antes da criação, a única coisa que é essa luz infinita. Não existe nada além da luz infinita. Em algum momento da eternidade, essa luz infinita vai apertar um start, né? E dentro desse start, então, nós vamos ter um processo de autocontração do Criador. Então, o Criador, somente ele é, tá? Porque ele não tem começo e ele não tem fim. O Criador é. Em algum momento, o Criador vai apertar um botão. Eu estou fazendo, obviamente, uma linguagem simplificada para todo mundo entender. Então, em algum momento, o Criador vai apertar um botão. Quando ele aperta esse botão, então, você tem início ao processo da criação. E aí, dentro desse processo da criação, você tem o Or Ein Sof, que seria a luz infinita. Essa luz infinita, então, ela vai causar uma explosão e uma contração, tá? Então, dentro dessa explosão, ela vai se expandir e dentro dessa contração, ela vai se retrair. Eu poderia dizer que talvez isso é o que hoje a ciência investiga e supõe sendo o Big Bang. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas esse conceito judaico vem muito anterior ao conceito científico do Big Bang. Mas essa luz infinita, ela expande e contrai, como se fosse uma pulsação. Nessa contração, o que vai ser preciso agora? A criação do vazio, do vácuo, que seria um lugar onde a presença divina se oculta, ou seja, não está totalmente revelada, não está totalmente manifestada.
Esse vazio, então, é o espaço, é o cosmos, aonde é possível dar início ao processo da criação. Porque se Deus ele estiver totalmente revelado em toda a criação, nada subsiste diante da presença divina. É como se eu dissesse para você, só para você entender, tá? A efeito de comparação, o Sol. Para que haja vida aqui na Terra, o Sol precisa estar a uma certa distância e com uma certa temperatura. Imagina que se o Sol se aproximasse ao ponto de fundir-se, não é, conosco aqui, o que aconteceria com a gente? Seríamos fulminados por causa da intensa energia que você tem no Sol. Então, o Sol estando a uma certa distância, eu consigo percebê-lo, eu consigo vê-lo, eu consigo sentir, mas ele está distante de mim. Tá? Não estou dizendo que o Criador é o Sol, pelo amor de Deus, não vá confundir os exemplos que eu estou dando com literalidade. Eu estou usando aqui um exemplo para você entender. Então, a Kadosh Baruch Hu, esse Or Ein Sof, essa luz infinita, ela se autocontrai e se afasta, para que seja possível a criação e para que seja possível o universo existir. E aqui eu não estou falando da Terra, eu estou falando de todo o universo, de todos os mundos criados. Nós acreditamos que existem 4 mundos criados. Qual é o primeiro mundo? É o mundo das emanações. Nós chamamos isso em língua hebraica de Atzilut, ok? Nesse mundo das emanações é o mundo que está mais próximo do Or Ein Sof, mas ainda não é o Or Ein Sof, mas está mais próximo. Abaixo desse primeiro mundo, que é o mundo de Atzilut, nós temos o mundo de Beriá. Nesse mundo de Beriá, ele já começa a fazer o quê? Ele começa a trazer um pouco de criação, né? As coisas vão sendo criadas no mundo de Beriá. Abaixo desse mundo de Beriá, nós temos então o mundo de Yetzirá, que é quando as coisas vão formando, vão tomando forma. E abaixo desse mundo de Yetzirá, nós temos o próximo mundo, que é o mundo de Asiá, que é o universo visível. Então, todo o universo físico está contido em um primeiro mundo desses 4 mundos criados aqui nessa linguagem mística que nós estamos apresentando para vocês. Tá. Qual é o tamanho desses mundos? Assim, é incalculável para nós, porque só o mundo da ação, que é o mundo onde nós existimos e nós estamos, ele é todo esse universo conhecido, não é? E hoje a ciência, não é, através da física quântica, ela consegue mensurar que o universo tem um potencial infinito, que o universo está em constante expansão e que ele é infinito. Olha só, então nós temos aqui princípios de infinito dentro do universo finito. Eu sei que essa linguagem, dependendo do nível que você tem de conhecimento do judaísmo, pode ser uma linguagem muito densa, mas o que eu digo? Ao longo de um ano de estudos, no próximo ciclo você vai voltar para essa paraxá e você vai conseguir ter muita profundidade e muito mais entendimento. Então não se preocupe se nesse início tiver um pouco confuso para vocês alguns termos que nós estamos usando. Mas em resumo, numa linguagem simplificada, são 4 mundos. E esses 4 mundos, a presença divina vai sendo filtrada até que ela chegue aqui, nesse mundo mais denso, que é o mundo da matéria, e ela esteja oculta de toda a sua criação. Então, se eu for para o próximo mundo, eu sinto e vejo mais a presença divina, no próximo ainda mais e no próximo ainda mais. Então, quanto mais elevado nesses mundos, mais consciência da presença divina a pessoa tem, e quanto mais afastado desses mundos, menos consciência da presença divina a pessoa tem. Outra coisa que é importante, por que nós temos seres humanos que têm muita consciência da presença divina e nós temos seres humanos que têm pouca consciência ou talvez quase nenhuma consciência da presença divina? Isso acontece porque dentro do homem, dentro do ser humano, nós temos o potencial de nos elevarmos nesses mundos criados, tá? Mesmo estando aqui. Então, quando, por exemplo, você pega um grande homem como Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre,
O que nós vemos na vida de Moshe Rabbeinu? Um homem que nasceu como qualquer outro homem, que tinha uma vida como qualquer outro homem. Mas ele se elevou em comunhão, em conhecimento, em prática e em sabedoria diante de Akadosh Baruch Hu, diante do santo, bendito seja ele, que Moshe, ele começou a transcender nesses mundos criados, ao ponto de chegar num nível que é quando ele recebe a Torá pela segunda vez, porque a primeira tábua foi quebrada, ele lapidou outras tábuas, subiu novamente ao monte, jejuou novamente e recebeu a inscrição nas segundas tábuas. Quando ele desce do monte, o que aconteceu com ele, Mike? O rosto dele resplandeceu. Resplandeceu. Por quê? Porque Moshe chegou num nível de ascensão espiritual tão grandioso que o homem interior, vou falar numa linguagem que todos vocês entendam, o homem espiritual dentro dele brilhou tanto, resplandeceu tanto, a luz do Or Ein Sof, essa centelha de luz dentro de Moshe resplandeceu tanto que o rosto dele começou a brilhar. E esse brilho do rosto vem pelos olhos, tá? Para quem não sabe. E o próprio Mashiach diz, em um texto da Brit Hadashah, que ele diz assim, que os olhos do homem são as janelas da alma. Se o teu olho for luz, todo o seu corpo será luz. Então, ele dá essa explicação, porque dentro de nós temos esse potencial de refletir a luz divina. Como se nós fôssemos uma lamparina antiga, não é? E a presença divina, quando ela acende essa lamparina, sai aquela tocha de fogo e começa a iluminar. E quando eu digo acende, acender no hebraico, nós temos duas formas, né, para falar acender. Então, o acender com SC no português é a ascensão, né, de você ascender, subir. E o acender com C é acender um fogo. Nós usamos no hebraico, para a questão da espiritualidade, o termo que significa ascensão, que é com SC, de acender, como é uma chama, mas se elevando. E foi isso que aconteceu com Moshe. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Eliyahu Hanavi, com Elias o profeta. Foi isso que aconteceu com Yeshua HaMashiach. Quando ele vai no Monte da Transfiguração e ele começa a se transfigurar e o corpo dele acende e os discípulos começam a ver que o corpo dele está luminoso. Esse acender é com SC. Ou seja, o eu espiritual de Yeshua ficou num nível tão grandioso e glorioso que o corpo dele todo acendeu em luz, porque essa luz do Ein Sof brilhou de uma forma grandiosa na pessoa bendita do Mashiach Yeshua. Então, explicando um pouquinho para vocês a respeito desse processo da criação, agora a gente vai voltar para o slide, vocês vão acompanhar. Pode ler de novo desde o começo, na Kabbalah, o Adam Kadmon. Na Kabbalah, Adam Kadmon, que seria o homem primordial, é a primeira estrutura espiritual emanada após o Tzimtzum, que é a retração da luz infinita, como nós dizemos aqui. Ele representa o molde cósmico de toda a criação, um corpo simbólico que contém todas as Sefirot em unidade. No plano messiânico, Yeshua é compreendido como o Adam Ha-Shalem, o homem restaurado, que expressa plenamente o arquétipo do Adam Kadmon. Ele é o padrão perfeito da criação, não como deidade, mas como portador da presença divina em plenitude. E temos aqui também o texto de Colossenses 1, 15 ao 17. Colossenses, né? Colossenses. Ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas e nele todas subsistem. Então é importante esse entendimento que nós estamos dando para vocês, estudando um pouquinho essa questão mística, né? Porque senão a pessoa vai ler a Brit Hadashah e vai ver algumas declarações judaicas na Brit Hadashah, mas por não conhecer esses princípios da Torá, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter uma compreensão e um entendimento equivocado e ela vai acabar cometendo o pecado da idolatria, que é uma das maiores proibições na Torá para o povo de Israel e para todas as nações da terra. É como se nesse processo de criação, quando o Or Ein Sof ele faz essa autocontração, ele oculta essa luz e a luz vai sendo filtrada nesses mundos, e aí depois os seres criados
ao invés de se relacionarem com o Or Ein Sof, ou com a luz infinita, com o Criador, começam a se relacionar com as criaturas. E aí começam a olhar, então, para os mundos criados, começam a olhar para os seres criados e começam a dar divindade para os seres criados, quando, na verdade, a divindade pertence única e exclusivamente a quem? Ao Criador. Então, é extremamente importante que vocês tenham esse entendimento. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, civilizações que vão olhar para anjos e vão adorar anjos. Para o sol, para a lua. Vão olhar para o sol, vão olhar para a lua, vão olhar para as estrelas e vão adorar. Vão olhar para o Mashiach, Yeshua, e vão adorar. Mas isso é o quê? Isso é uma corrupção do processo criativo, ou seja, a baixa espiritualidade dos seres criados faz com que eles comecem a adorar aquilo que não é Deus. E isso é uma crítica muito grande, por exemplo, na Torá, porque é dito que o homem adorava o pau, que o homem adorava a pedra, que o homem adorava os astros, quando, na verdade, o único que é digno de adoração é o Criador dos céus e da terra, que criou tudo. E é isso que nós vamos explicar. Mas esse conceito do homem primordial, e é importante vocês entenderem isso. Então, qual é o conceito que eu quero apresentar aqui para vocês? Porque se você não entender esse conceito do homem primordial, do Adam Kadmon, você não entende a Bíblia. Você não entende o papel messiânico. Você não entende a Geulá, não entende a redenção, não entende a expiação, não entende o que aconteceu com o primeiro homem, Adão, e nem o que aconteceu com a humanidade. Então, você precisa entender esse processo criativo. Quando o Or Ein Sof ele se autocontrai, ele precisa agora, nesse processo de criação do universo, ele precisa de um protótipo, de um projeto, né, para toda a criação. Esse protótipo ou esse projeto para toda a criação nós chamamos de Adam Kadmon, homem primordial. E eu vou mostrar para vocês, então, numa imagem, né, a gente vai tentar exemplificar para vocês isso aqui. Então, imagina que houve uma autocontração. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, simbólica, tá? Então, você tem dentro da eternidade, dentro dessa luz infinita, a criação de um molde, de um projeto para todo o universo, como se fosse um corpo cósmico de todo o mundo criado, de todo o universo. Esse corpo cósmico de todo o mundo criado nós chamamos de Adam Kadmon. E aí você está vendo, então, uma imagem ilustrativa a respeito desse primeiro resquício da criação, né? Essa primeira faísca da criação, dessa luz infinita, que é esse corpo cósmico, desse homem primordial que é conhecido como Adam Kadmon. Dessa luz infinita, dessa autocontração, da criação desse homem cósmico, desse corpo primordial, nós temos então esse conceito do Adam Kadmon. Ah, mas Yeshua? Esquece Yeshua nesse momento. Ah, mas o Messias? Esquece o Messias nesse momento. Ah, mas os mundos criados? Esqueça os mundos criados nesse momento. Nós estamos falando, voltando num princípio do passado, da eternidade, aonde no processo da criação você tem esse corpo cósmico que é o Adam Kadmon, ou seja, o homem primordial e perfeito, ok? E aí agora, então, vamos entender um pouquinho sobre o primogênito da criação, conforme descrito na Brit Hadashah. O Mike vai fazer a leitura para vocês. Em Colossenses 1, 15 ao 17, Shaul declara que Yeshua é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, e nele todas subsistem. A expressão descreve Yeshua como uma manifestação plena do propósito criador, não como uma deidade autônoma, mas como aquele a quem a vontade de Elohim se revela sem distorção. Ele é o Adam HaShalem, o homem restaurado, que expressa de forma perfeita o arquétipo de Adam Kadmon, o modelo primordial através da qual toda a criação foi estruturada. Então nós temos o modelo, que é o Adam Kadmon. Aí nós temos a criação com base nesse modelo, que é o Adão, que você conhece. Nós temos a queda desse Adão e a restauração dele na pessoa do Mashiach, Yeshua, tá? Tanto é que Shaul Hashalia vai até usar essa linguagem dizendo assim, o primeiro Adão foi feito alma vivente e o Senhor, falando de Yeshua, o último Adão, espírito,
vivificante. Então, ele usa essa linguagem na Brit Hadashah, que é uma linguagem mística a respeito desse conceito do Adam Kadmon. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Adam Kadmon e o Davar criativo, ou seja, a palavra criativa. E a gente vai apresentar para vocês alguns textos que são mal compreendidos na Brit Hadashah. O Mike pode fazer a leitura. Adam Kadmon é o homem primordial, o arquétipo da criação, como nós dissemos anteriormente, que não é um ser físico, é uma estrutura cósmica através da qual a luz divina se manifesta no mundo. Ele representa o plano inicial da criação, a emanação da luz de Ensof, infinito, ou seja, o Davar criado que existia antes de toda a realidade física. Essa luz não é Yeshua fisicamente, mas sim o modelo espiritual e energético que será manifestado no mundo através de Yeshua HaMashiach, o Mashiach. Yeshua como Adam HaShalem. Yeshua é compreendido no plano messiânico como o Adam HaShalem, o homem restaurado, que realiza plenamente o arquétipo original de Adam Kadmon, mas de forma encarnada. Isso significa que a luz da Sefirot, ou seja, a presença e o fluxo da energia divina, se manifestam nele de modo perfeito e harmonioso, preenchendo o modelo de Adam Kadmon com uma realidade histórica e humana. Então, nós trouxemos para vocês aqui alguns exemplos. A gente vai ler no próximo slide, continuidade desse pensamento. Colossenses 2, do 8 ao 10. Porque nele, em quem? Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que no hebraico é Elohut. E aí as pessoas pegam, então, esse texto, né? Aí falam assim, Jesus é Deus. Não. Gente, porque nele habita a plenitude da divindade, certo? Se habita, é porque você consegue entender? Sim, sim. Né? Então, a plenitude da divindade habita nele. Ele não é a divindade. É como se tivesse... Nós temos também uma faísca dessa divindade. Quando, por exemplo, o próprio Shaul Hachalia diz, porque vós sois templo do Espírito de Deus. Então, todos vocês concordam que nós que somos remidos, não é? Temos uma centelha da divindade dentro de nós. Uma centelha da presença divina dentro de nós, mas nós não somos deuses. Só que no caso de Yeshua, diferentemente de nós, que temos uma centelha da divindade dentro de nós, Yeshua tinha a plenitude da divindade, compreende? Sim. É como se, só para dar um exemplo, né? Nós fôssemos um vaso, um recipiente, e tivesse uma gota de óleo dentro. No caso de Yeshua, está preenchido até transbordar com toda a plenitude desse óleo. Só para você entender. Mas Yeshua é o recipiente para a plenitude da Elohut. Não é? Ele não é a Elohut. E isso é extremamente importante que nós compreendamos, porque no verso 10 diz, e nele vocês têm sido completados e ele é a cabeça de todo o governo e autoridade. Isso aqui que ele está citando é a respeito das Sefirot, da árvore da vida, da Sefirá mais elevada, que é a Sefirá da coroa, que é Keter, ou seja, que Yeshua, ele é a Sefirot e abaixo dele estão o quê? Todo o governo e toda a autoridade dos mundos criados. O conceito cabalístico aqui, que é a expressão plenitude da Elohut, o Mike vai fazer a leitura, né, que no hebraico seria Kol Melo Ha-Elohut Beguf Shore, indica que toda a presença divina, Shekhinah, habita em Yeshua de forma física. Algo que, no plano cabalístico, corresponde à luz do Adam Kadmon, se revelando plenamente no Adam HaShalem. Corporalmente, significa que a estrutura física e humana de Yeshua tornou-se o canal perfeito da Or HaGanuz. Que é outro conceito novo que nós estamos apresentando para vocês. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Às vezes fala assim, é difícil esses termos. Só que assim, se nós não formos para os termos hebraicos, algumas coisas ficam difíceis de ser entendidas, tá? Então, o Adam Kadmon, o homem primordial, né, perfeito, que antecede a criação. Entenderam esse conceito? Um homem cósmico, um corpo cósmico. Entenderam esse conceito? Ok. Or HaGanuz, que significa o quê? Uma luz escondida. E aí nós vamos explicar um pouquinho sobre esse conceito mais para frente. Fiquem tranquilos. Então... Corporalmente significa? Corporalmente significa
Onde eu parei? Corporalmente significa que a estrutura física e humana de Yeshua tornou-se o canal perfeito da Or Haganus, que seria a luz oculta da criação, agora manifestada. Por isso que no texto da Torá, quando você vê a criação, fazendo a descrição, diz, e disse, haja luz, e houve luz, sim, e viu que a luz era boa. Então existem conceitos dessa luz, né, que estava oculta e foi revelada. Continua a leitura. Assim ele encarna A harmonia completa da Sefirot, tornando-se o modelo restaurado do ser humano, aquele a quem o fluxo divino opera sem distorção. O protótipo de que toda a humanidade deve se tornar. Então agora a gente vai para um próximo tema, que é a relação entre o Davar criativo e Yeshua, o Mashiach. Davar, que seria a palavra, tá? Então, Davar criativo, a palavra que cria, é anterior a Yeshua. Continua, Mike, a leitura. Ele é a força que estruturou o universo. Yeshua não cria a luz, mas encarna e manifesta a luz da Sefirot no plano físico. Você consegue entender? Não é Yeshua que criou a luz, mas a luz, a plenitude da luz, habitou em Yeshua. Sendo o ponto de convergência entre o arquétipo celestial e a realidade humana. É como se o Adam Kadmon fosse o projeto e Yeshua a realização concreta do projeto no tempo e espaço. Ou seja, Yeshua é a manifestação desse projeto chamado Adam Kadmon. Yeshua é a revelação do Adam Kadmon, é a parte palpável, visível, que nós conseguimos ver, que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos ouvir, sentir, não é? Desse projeto inicial, que é o homem primordial. Luz da Sefirot em Yeshua. Cada Sefirah, Keter, Chokhmah, Binah e etc., representa um aspecto da luz divina. No plano messiânico, Yeshua manifesta todas as Sefirot em equilíbrio, cumprindo o propósito de Adam Kadmon, de refletir a totalidade do Ein Sof. Ele é... Por isso que vocês conseguiram entender esse conceito que nós trouxemos? Então, no plano messiânico, Yeshua manifesta todas as Sefirot em equilíbrio, cumprindo o propósito do Adam Kadmon, que é refletir a totalidade do Ein Sof. Por isso que Yeshua vai dizer, num diálogo com Filipe, né? Filipe diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, os discípulos de Yeshua entendiam que Yeshua não era o Pai. Eles queriam ver o Pai através de Yeshua. E Yeshua vai dizer o que para eles? Há tanto tempo estão comigo e ainda não entenderam que quem vê a mim, vê ao Pai. Porque esse é o propósito do Adam Kadmon. Revelar, não é, a face divina, a face da divindade. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho o veio revelar. Não porque o Filho é Deus, mas porque o Filho ele é o aspecto, ele é o reflexo, ele é a habitação dessa luz divina. Ele é a plena manifestação dessa luz divina. Então, ele é, portanto, a manifestação histórica da perfeição espiritual pré-existente. Vou falar um pouquinho sobre o conceito do Or Haganus que nós mencionamos atrás. O Mike vai explicar para vocês aí. Or Haganus significa a luz oculta ou a luz escondida. Segundo a tradição judaica e mística, esta é a luz original da criação que brilhou no Éden e foi reservada por Deus para os justos no mundo vindouro. Ela representa a plenitude da luz divina, que ainda não se manifestou completamente no mundo físico, mas que existe como potencial perfeito e guardado. Aí talvez você vai dizer assim, mas espera aí, o Mashiach não já veio? Vocês não acreditam que Yeshua é o Mashiach? E como que essa luz não se revelou plenamente? Porque quando essa luz se revelar plenamente, né, e for distribuída a toda a criação, nós não teremos mais trevas. Esse é o ponto, tá? Então, no livro de Daniel, no final do livro de Daniel, está escrito que no tempo do fim, aqueles que ensinassem e praticassem a justiça, quando recebessem a ressurreição, seriam como as estrelas no firmamento, ou seja, resplandeceriam como as estrelas no firmamento. Falando o quê? Que nesse momento da Geulah, da redenção, quando acontecer a ressurreição, nós vamos ter um corpo glorificado que vai resplandecer como a glória e a luz que as estrelas têm. Que essa plena manifestação da luz divina em nós, assim como é em Mashiach, também será em nós. Então, em termos cabalísticos, né, Or Haganus, que é a luz do Adam Kadmon, a luz primordial e total, que precede a criação física.
essência da criação perfeita ainda oculta ou velada. Aí a gente agora vai trazer para vocês um dos textos mais complexos dentro do cristianismo, que é João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Porque quando fala que a palavra é Deus, aí as pessoas dizem, então, Jesus é Deus, o Messias é Deus. Não. Porque o que nós explicamos aqui para vocês é esse davar divino, esse davar criativo, ele habitou em Yeshua. A plenitude da palavra divina habitou em Yeshua, mas Yeshua, o corpo, não é? É o que? O recipiente desse davar divino. Lê para nós o texto, Mike. No princípio era o davar, e o davar estava com Deus. E o davar era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vocês estão vendo esses conceitos, que é interessante, quando a gente estuda o método místico judaico, não é? Quando a gente estuda a Torá e vai ler o Novo Testamento, a gente lê de uma forma diferente. Pô, peraí, o que é esse davar? Ah, o davar criativo lá do Gênesis capítulo 1. O que é essa luz? É o Or Haganus, que é aquela luz oculta. O que é essa luz? É a luz do Or Ensof, a luz do infinito. Então, a vida era a luz dos homens e a luz... E aí, quando ele diz a vida era a luz dos homens, aqui seria a vida era a luz de Adam. No hebraico estaria escrito Adam, não é? E a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, aqui nós vemos que o davar criativo, essa palavra, a manifestação da luz oculta que precede e sustenta toda a criação. O Or Haganus é a luz primordial, não totalmente revelada, mas presente em cada ato da criação. E Yeshua, como o davar encarnado, traz esta luz oculta à manifestação histórica. Ele é a luz que habita entre nós, trazendo a potencialidade divina para a realidade humana. Assim como Or Haganus foi reservado e protegido, o davar Or torna-se visível em Yeshua, iluminando a humanidade e cumprindo o projeto do Adam Kadmon. Qual que é o projeto desse Adam Kadmon? É trazer a humanidade para um processo de redenção, para um processo de tikkun, de retificação. Então esse é o projeto, né? Guiar a humanidade para uma evolução, para que a humanidade possa evoluir no sentido de que a humanidade seja purificada e seja pronta para a Geulah, para a redenção. E óbvio que nesse processo de elevação espiritual, nem todos vão se elevar. E aqui, então, nós vamos ter o quê? Esse conceito de separação da luz e das trevas. Tá? Então, quando você vê uma pessoa que ela não quer mudar de vida, não quer ser transformada, não quer se aproximar da luz, essa pessoa, o que ela começa? Se afastar da luz e ela começa a caminhar para as trevas. E quando a pessoa vai se elevando, ela começa a se elevar para a luz. E aqui, então, na Geulah, quando nós tivermos a redenção, nós vamos ter essa completa separação entre a luz e as trevas. Porque as trevas nada mais são do que a ausência de luz. Se nós tivermos a plena manifestação da luz, o que deixa de existir? Trevas. As trevas. Vamos para o próximo slide aqui, fazer uma síntese conceitual com todos vocês. Or Haganus, a luz primordial oculta, arquétipo da criação, luz de Adam Kadmon. Davar, que seria a palavra de João, 1 João. Manifestação dessa luz em ação. Aqui eu só vou fazer uma pequena pausa para dar um recado importante para vocês nesse discipulado, tá? Todos vocês sabem que participar do discipulado com a Congregação Israelita Beit Shalom tem zero custo, não tem nenhum custo, tá? Então é um discipulado aberto para que todas as pessoas possam ter um ciclo de estudo de Torá, possam conhecer a Torá, possam conhecer a forma judaica de estudo, possam ter compreensão da forma judaica de estudo e possam, obviamente, através desse um ano de discipulado, ter condições de entender qual é o seu papel no mundo, quem é e qual a linha na parte religiosa deseja seguir. Então, qual é o custo para o discipulado? Nenhum. Então, todos vocês que estão aqui fazendo esse discipulado conosco, recebendo esse conteúdo semanal, tendo essas interações, recebendo os materiais, todo o apoio, todo o suporte que nós estamos dando para vocês, isso tem custo zero. É 100% gratuito para você que recebe. Mas não é gratuito para nós que produzimos.
Então, nós temos todo um custo, não é, de estrutura, do meu tempo, disponibilidade, o tempo do Mike e das outras pessoas que estão aqui, criação, elaboração de material, estrutura da sinagoga. Então, tudo isso tem um custo para nós, para a nossa organização produzir, e custo zero para vocês que estão recebendo. Então, um dos princípios, né, da Torá é o Maser, que seria a contribuição com o dízimo e as ofertas, né, que nós fazemos. E se você, então, entende esse princípio e deseja contribuir com o seu Maser ou com ofertas para a congregação israelita Beit Shalom, está aparecendo para vocês aqui os dados da nossa organização para que você possa fazer a sua contribuição voluntária, entregar o seu dízimo, sua oferta, fazer uma oferta voluntária, espontânea. Está aparecendo para vocês aí na tela, nessa transmissão dessa maravilhosa aula do discipulado da congregação israelita Beit Shalom. E para quem não conseguir também ver aqui na tela, tirar print, vamos deixar na descrição, tá? É só clicar em ver mais a descrição do vídeo, abaixo do vídeo, e aí você consegue copiar lá e colar diretamente. Perfeito. Então, dito isso, vamos para a síntese conceitual aqui, falar um pouquinho do Or HaGanuz. Então vamos voltar aqui. O Or HaGanuz, a luz primordial, oculta, arquétipo da criação, luz de Adam Kadmon. Davar, João 1. Manifestação dessa luz em ação, dando forma e vida à criação. Yeshua, concretização histórica dessa luz. O oculto se torna visível, trazendo vida e redenção. João 8,12. Yeshua lhes falou de novo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Olha só como faz muito mais sentido, não é? As palavras do Messias, quando você entende esses conceitos que nós apresentamos para vocês. Aí, pá, Yeshua, de repente, diz assim: Eu sou a luz do mundo. Do que ele está falando? Quem me segue não anda em trevas. Do que ele está falando? Quem tem a luz da vida. Do que ele está falando? Agora faz sentido. Então, as palavras da Brit Hadashah, com os conceitos judaicos devidamente aplicados, faz muito sentido, não é? Olha só em João 12 também o que ele vai dizer. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha só, fazem muito sentido as palavras do Mashiach dentro do contexto judaico, na qual elas foram ditas. A gente vai falar então agora, não é? Saindo dessa introdução a respeito do Adam Kadmon, do Or HaGanuz, da criação, do Or Ein Sof, do Tzimtzum, conceitos judaicos. Agora nós vamos falar do homem criado, né? Que é o Adam Harishon, o primeiro homem, que é o Adão, que você conhece do Adão e Eva, não é? Vamos ler Gênesis 2, o verso 7. Então Hashem, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aqui a alma humana, Neshama, é infundida, uma centelha do mundo superior. Aqui é importante também explicar os 5 níveis da alma para vocês. Talvez tenhamos pessoas que não estão familiarizadas, né, com esse conceito. Nós acreditamos que a alma humana ela tem 5 níveis, não são 5 almas, tá? Não é como se eu tivesse um corpo e tivesse uma alma, 2, 3, 4, 5... Não é isso. São níveis da alma humana, tá? Então são como se fosse, eu posso dizer assim, como se fosse a bateria do seu celular. A bateria do seu celular, ela não tem nível de carga. Então você tem lá a carga mínima, fica vermelhinho quando está abaixo do 20%. Aí você tem uma carga um pouquinho maior, uma carga um pouquinho maior e a carga total, certo? Então, dependendo do nível de conexão que o celular está, ele tem carga total ou ele tem cargas intermediárias até que ele chegue à carga mínima, certo? E pode acontecer de a carga zerar, né? Então, o nível de conexão ser zero, que é quando, por exemplo, acaba a bateria do celular ou quando, por exemplo, a pessoa morre. Então, ela corta ali a conexão da alma. Então, nós acreditamos que a alma humana ela tem 5 níveis. O primeiro nível da alma, que é esse inicial, nós chamamos de Nefesh. O segundo nível, nós chamamos de Ruach. Terceiro nível, Neshama. Quarto nível, Hayá. E o quinto nível, Yehidah. Esse nível, Yehidah, é a conexão absoluta com a luz de Akadosh Baruch Hu, tá? Poucas pessoas conseguem ter esse nível de conexão durante a vida. Então, a maior parte das pessoas vão transitar nos 3 primeiros níveis de conexão, que é o Nefesh, e nesse qualquer pessoa está conectada,
porque é o que nos mantém vivo, é a nossa nefesh, é a nossa alma que nos mantém vivo. Por que eu estou agindo, por que eu estou falando, por que eu estou respirando? Porque a minha nefesh, não é? Ela está fazendo com que eu haja. A nefesh, ela habita no sangue, tá? Então, tem até textos da Torá que se diz, porque a vida da carne está no sangue. Então, né? Então a nefesh está no sangue. Essa parte mais material da alma habita no sangue. Nós temos o segundo nível, que é o ruach, que seria o fôlego, o espírito, né? Que é pelo qual a nossa nefesh é alimentada e há uma conexão entre elas. Tanto é que sabe-se hoje que o sangue ele está sendo renovado por causa do oxigênio que nós inalamos pela narina. Então, o texto da Torá diz que formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Né? Próximo nível que nós temos, que é a Neshama. A Neshama é o intelecto humano, né, que nos diferencia dos animais. Né? O que diferencia o homem dos animais? O intelecto. Capacidade de raciocínio, capacidade lógica, capacidade de compreensão, capacidade de introspecção, capacidade de fazer techuvá, de retornar, de se arrepender, capacidade de amar, capacidade de proteger, capacidade de criar. Então, isso está ligado com a nossa Neshama. Quando nós nos conectamos com um texto sagrado, quando nós nos espiritualizamos, quando nós rezamos, quando nós falamos com a Kadosh Baruch Hu, quando nós comemos de forma kasher, conforme prescrito pela Bíblia, quando nós fazemos todas essas coisas de conexão e autodesenvolvimento, como estudar, ler, alfabetizar, aprender idiomas, se relacionar, nós estamos alimentando, então, a nossa Neshama. Nosso intelecto vai se desenvolvendo e nós vamos tornando-nos pessoas cada vez mais elevadas. E aí nós temos, então, a Raya, que seria um nível mais elevado da alma, que é quando a pessoa verdadeiramente ela está nesse nível, ela começa a ter uma aura, né? Uma aura diferente, a pessoa começa a ter uma presença diferente, né? Uma autoridade diferente. Às vezes você olha para uma determinada personalidade religiosa e você fala assim, nossa, essa pessoa tem uma aura diferente, tem uma voz diferente, tem um aspecto no rosto diferente, porque está ligado a essa questão da alma que é mais elevada. E Yeridá é quando a gente entra em profunda conexão com o Eterno. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso em alguns momentos da vida. Exemplos disso, Moshe Rabbeinu, quando o rosto resplandeceu. Elias também, exemplo disso, Yeshua no Monte da Transfiguração, quando ele se mostra plenamente conectado com o Eterno. Então você vê que o corpo dele começou a resplandecer. Mas é possível para todas as pessoas, só que o nível alcançado, né, nesse último nível, que é o Yeridá, a pessoa precisa ter uma vida muito sagrada para conseguir ter essa conexão. E nós vemos que esses homens que tiveram essa conexão tiveram vidas muito sagradas, como Moshe, Elias e Yeshua, tiveram vida muito sagrada, jejum, dedicação, conexão, introspecção, autoconhecimento. Então, são pessoas muito elevadas, mas está disponível para todos nós. Mas eu costumo dizer que se você tiver uma boa nefesh, né, um bom ruach e uma boa neshama, já está ótimo. Né? Se você já tiver uma vida sagrada no seu corpo, porque o corpo está ligado a como eu ajo, como são meus instintos, né? Está ligado ao meu sangue. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irada, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa sem ação, tudo isso está ligado ao sangue. Então, se a pessoa tiver uma boa elevação da sua alma, da sua nefesh, tiver uma boa elevação do ruach, tiver uma boa elevação da neshama, que é o desenvolvimento intelectual, potencial intelectual, já está de bom tamanho. Né? Não precisa andar flutuando, nem andar sobre as águas, não. Não é? Não precisa. Se você for uma pessoa que é sábia, entendida, desenvolvida intelectualmente, honesta nos negócios, honesta nas relações familiares, nas relações interpessoais, já está de bom tamanho, o mundo já vai se tornando um lugar muito melhor, quanto mais pessoas assim existirem. Tá? Então, a alma humana, Neshama infundida, uma centelha do mundo superior. Na queda, que acontece no Gênesis 3, é rompido esse fluxo entre as sefirot. Então, o homem, Adão, Harishon, o primeiro homem, ele tinha esses 5 níveis da alma plenos, cheios. Né?
Então, imagina assim, ó, ele tinha 5 taças, uma em cima da outra, e as 5 taças estavam cheias. Quando acontece a queda, o que acontece com essas taças? Elas derramam esse líquido. Tá? E aí, então, essas taças ficam vazias e precisam ser, agora, reabastecidas. Em termos cabalísticos, nós chamamos isso de tikkun, ou reparo da criação depois da queda. Em Romanos 5, nós vemos esse conceito sendo apresentado por Shaul, onde ele diz que por um só homem o pecado entrou no mundo e por um só homem veio também a justificação. Então, esse homem pelo qual o pecado entrou é Adam Harishon, e este homem pelo qual vem a justificação é Yeshua, o Mashiach. Gênesis 2:3, a ruptura do fluxo divino. Lê para nós, Mike. Então, Hashem, o Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Bereshit 2:7 está citado. Nesse instante, o homem recebe sua Neshama, uma centelha direta do mundo superior, o Olam Ha-Atzilut, expressão da Or Haganus, a luz divina que flui através da Sefirot. Quando ocorre a queda, em Bereshit 3, há um rompimento do canal entre as Sefirot superiores e inferiores, especialmente entre Tiferet, a harmonia do Adam, e Malchut, que é a manifestação terrena. Só para vocês entenderem, eu vou tentar dar um exemplo, né? Porque é uma linguagem mais mística e mais complexa. Eu quero que vocês imaginam, então, que esse Adam Harishon, antes da queda, ele tinha visão como uma águia. Então, assim, ele enxergava perfeitamente bem. Estou falando em nível de alma, tá? Então, a águia, por exemplo, ela está a quilômetros de distância e ela consegue enxergar um rato a quilômetros de distância no meio da mata, se movendo no chão, a águia consegue enxergar. Então, é uma visão muito ampla, aguçada e aprimorada. Quando acontece a queda, é como se a águia começasse a enxergar como uma topeira. Para quem não sabe, a topeira é quase cega, né? Então, imagina uma pessoa que usa óculos, que tem um grau alto de miopia, ou astigmatismo, ou hipermetropia, e um grau alto, e a pessoa tem aquele óculos fundo de garrafa. Ela está com o óculos, está enxergando. Se ela tirar o óculos, como que fica a visão dela? Tudo embaçado. Turva, tudo embaçada. O que aconteceu com a queda foi isso. O homem, então, ele tinha uma visão espiritual, um desenvolvimento intelectual, uma saúde em nível 100% preenchido. Então, o homem ele tinha um corpo perfeito. O corpo de Adam Harishon era um corpo extremamente musculoso, tá? Forte, viril, harmônico. Então, o homem ele tinha a capacidade de caminhar e não se cansar. O homem ele tinha a capacidade de mergulhar e não asfixiar. O primeiro homem. Alguns, inclusive, mencionam que ele tinha a capacidade de se teletransportar ou de se locomover no tempo e espaço. Tá? Então, esse seria literalmente, né? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, seria literalmente o super-homem antes do pecado. Porque o super-homem, se você for olhar, seria esse conceito, né? Um homem que tem uma força fora do comum, que tem uma visão fora do comum, que tem um sopro fora do comum, que voa, que tem força, que pode entrar na água, que pode fazer tudo. Literalmente um super-homem. Mas o super-homem poderia ser enfraquecido por um elemento no filme, até eles colocam, que é a criptonita, né? Sim. No caso do homem, a criptonita do homem é o quê, Mike? Pecado. O pecado não, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que vai dar luz ao pecado. Então, quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, é como o super-homem lá da história, que ele teve contato com a criptonita. E aí ele perde todos os poderes. Ele não tem mais força, não voa mais, não tem mais a visão aguçada, não tem mais nada. Que foi o que aconteceu com Adão Harishon, ou seja, o primeiro homem, ele era esse super-homem, tá? Esse homem perfeito. E aí, com a queda, com o pecado, com a transgressão, então ele se torna essa coisa que nós vemos hoje, débil, que é o corpo humano. O corpo humano é débil. Então, por exemplo, se eu estiver andando de bicicleta a 40 km por hora e eu cair, eu me ralo todo. Meu corpo é frágil. O corpo de Adam Harishon não era assim. O corpo do homem, do primeiro homem, né? Ele não era frágil dessa forma. Não era fraco dessa forma, tá? Então, ele era um corpo diferente.
Depois, então, da queda, né, essa criptonita fez com que o homem se enfraquecesse. Então, quando o Mashiach veio aqui, qual foi as demonstrações que ele deu? Da restauração desse corpo perfeito. Então, você vai ver que o Mashiach, ele vai dar várias demonstrações. Por exemplo, ele vai andar sobre as águas. Certo? Ele vai curar os enfermos. O que ele está mostrando? A restauração desse corpo humano. Não é? Mashiach, ele vai... E nós vemos exemplos na Bíblia de homens que tiveram experiências sobrenaturais. Por exemplo, nós temos os 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo lá na Babilônia. Misael, Ananias e Azarias, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha de fogo e não se queimaram. Então, ali, em algum momento, pela fidelidade deles a Akadosh Baruch Hu, o corpo deles foi revestido de uma glória. E dentro da fornalha existia ali um 4º homem com eles, e eles, então, não foram queimados. Mas as cordas que eles estavam amarrados queimaram, mas eles não foram queimados. Tá? Então, nós temos vários e vários exemplos, né, na Bíblia, mas a plena manifestação dessa perfeição nós temos em Yeshua, que chega ao ponto de morrer, não é? Morrer, consequência da ação do primeiro homem, que a morte, por um homem a morte entrou no mundo, mas em Mashiach e Yeshua nós temos a cura. E aí, por isso, então, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ok? E nós que temos a emuná em Yeshua como Mashiach, também, no tempo determinado e oportuno, na sua vinda, ressuscitaremos, não mais em um corpo corruptível, mas nesse corpo transformado, restaurado, conforme o projeto inicial, que é o projeto do Adam Kadmon, que é o projeto perfeito para a humanidade. Então, quando acontece a queda, em Bereshit 3, há um rompimento do canal entre as sefirot superiores e inferiores. E a partir daí, o homem perde a proporção do Adam Kadmon. E isto é o equilíbrio entre as forças espirituais e materiais. Lembra da visão? Que agora ficou míope. Ele enxergava como águia, enxergava o mundo espiritual, agora ele não enxerga mais. E o mundo entra num estado de Shivirat Hakelim, que é a quebra dos recipientes ou a quebra dos vasos, símbolo da desordem e da ocultação da luz. Lembra das 5 taças? Então, o líquido das taças começou... Esse líquido das taças, imagine que seja luz preenchendo a taça, e agora esse líquido, essa luz começa a vazar, e as taças agora, elas começam a ser preenchidas com trevas. Tá? Então, é isso que começa a acontecer. Surge, então, a necessidade de tikkun, que seria o quê? Um reparo espiritual que vai restaurar essa harmonia que foi perdida. Então, precisa agora o quê? Consertar essas taças, blindar essas taças para que elas deixem de vazar. Porque o problema não é a luz. Luz continua existindo. Mas é como uma taça trincada. E eu coloco água, mas o trinco da taça faz com que a água, não importa quanta água eu coloque, a água continua vazando. É isso que aconteceu com a quebra dos vasos, né? Com a quebra dos recipientes, com a quebra dos clis. Romanos 5,12 é contraposição entre o primeiro Adão e o Adão Rachalém, o homem restaurado. Por um só homem o pecado entrou no mundo, assim também por um só homem veio a justificação e a vida para todos. Shaul está apresentando aqui, lê para mim, Mike. Shaul está apresentando aqui o conceito de Tikkun pela Geulah, o Messias como instrumento da restauração da estrutura adamítica original. Enquanto o primeiro Adam rompe o fluxo entre o homem e o Criador, Yeshua o restabelece, canalizando novamente a luz divina que havia sido ocultada. O primeiro Adão causa a fragmentação da Sefirot, o homem separado da fonte divina. O segundo Adão, Yeshua, restaura a harmonia, permitindo que a Shekhinah volte a habitar entre os homens. Isso nós vemos num cumprimento místico em promessas que nós temos dos profetas e também do Apocalipse. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da Geulah, então. A mística judaica e messiânica, a Geulah, não é apenas o perdão dos pecados, mas o restabelecimento do propósito original da criação. É o retorno do mundo ao estado anterior à queda, quando o fluxo do Or Ein Sof, a luz infinita, voltará a preencher toda a realidade, como profetizado em Isaías 11, Zacarias 14 e culminando em Apocalipse 21. Eis que faço novas todas as coisas. Isaías 11, 9. A terra se encherá do conhecimento de Hashem
como as águas cobrem o mar. E Zacarias 14:9 diz: Adonai será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, Hashem será um e o seu nome um. Apocalipse 21:5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A Geulah é, portanto, o tikkun total, a correção completa das distorções introduzidas pelo pecado. No plano individual, ela é a techuvá verdadeira, o retorno à origem divina. No plano cósmico, é o reparo universal, a restauração de todas as coisas ao padrão do Adam Kadmon. Então, assim, o que nós estamos apresentando aqui para vocês, né, fazendo aqui um apanhado geral de tudo que nós já apresentamos para vocês. Talvez alguém vai dizer assim, tá, o Mike, tá muito difícil de eu entender essa linguagem que vocês estão usando. E eu sei que tem pessoas aqui no discipulado que vêm do cristianismo, de muitos anos de cristianismo. Sim. E a pessoa fala assim para mim, eu não consigo entender, a minha mente está bugando, né? Como diz aí um ditado hoje moderno, está dando nó na minha cabeça. Eu sei. Agora, o ponto que você precisa entender lembra dos níveis da alma, dos 5 níveis da alma? Infelizmente, a maior parte das pessoas vive nesse primeiro nível, que é o nível totalmente material. Mesmo pessoas religiosas que vão para a igreja, que vão para denominações religiosas, não saem desse primeiro nível. E quando vão para a igreja, não é? Vivem dentro da igreja uma infantilidade da espiritualidade, achando que é espiritualidade, mas não é. Porque a verdadeira espiritualidade é o conhecimento das verdades sagradas. Que espiritualidade é essa que a pessoa vai para a denominação religiosa e ela não conhece os livros sagrados? Não entende os livros sagrados. Porque a verdadeira espiritualidade, né, depois desse nível de Ruach, que é espírito, nós vemos para Neshama, que é o quê? Que é a compreensão com o intelecto. Shaul Hachalia diz, lá na carta escrita aos Coríntios, né, ele diz assim, o nosso culto, ele diz assim, que nós damos o culto racional. O culto judaico é um culto racional. Mas então vocês não acreditam nas manifestações do Espírito? Acreditamos em todas. Mas o meu culto é um culto racional, com intelecto. É um culto com entendimento. Tá? Não é um culto com a emoção, é um culto com a razão. E é assim que nós estudamos a Escritura Sagrada. Embora Bereshit não contenha mitzvot formais entre as 613, essas 613 mitzvot são conceitos que um sábio do povo de Israel elencou como sendo todas as mitzvot da Torá. O Marco vai fazer a leitura. A primeira, crer em Elohim como Criador único, Gênesis 1:1, base da fé monoteísta. Segunda, rejeitar a idolatria, Gênesis 3:5, tentação de substituir o Criador pela criatura. Que é o que a maior parte das pessoas acabam fazendo, pegando a criação e dando divindade para a criação. Sim. Isso em várias vertentes religiosas. Terceira, estabelecer justiça, Gênesis 18:19, antecipação, fundamento moral da humanidade. Quarta, preservar a vida, Gênesis 9:6, princípio em formação, valor intrínseco da vida humana. 5, pureza moral e conjugal, Gênesis 2:24, união santificada entre o homem e mulher. Sexta, honrar a santidade do Shabat, Gênesis 2:3, reconhecimento da soberania divina no tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nessa primeira porção, Bereshit, né, nós temos princípios de lei que estão descritos do capítulo 1 até o capítulo 6. Então, acreditar em Elohim como o único Criador, a base da fé monoteísta. Rejeitar a idolatria, que é o quê? Que é você desvirtuar essa luz, né? Então, você tirar da fonte. Então, idolatria é isso, né? Quem está em idolatria está em trevas. Ser justo, estabelecer justiça. Então, isso é um princípio que nós vemos. Preservar a vida, ou seja, a vida humana ela está acima de qualquer coisa. Não é? Pureza moral e conjugal. Então, nós vemos esse conceito. Não é? E a santidade do dia de Shabat, que já é mencionado no capítulo 2 do livro do Gênesis. Isso aqui são bases, né, para toda a humanidade.
uma harmonização textual sobre a Haftará, que é Isaías 42:5 até 43:10. Assim diz Elohim Adonai, que criou os céus e os estendeu, e que espalhou a terra e tudo que nele há, que dá fôlego ao povo. Um eco direto, né, da menção de Gênesis 2:7, que é Adonai dando fôlego de vida. Então vamos fazer uma síntese, o Mike vai fazer a leitura para vocês e um texto de Apocalipse, concluindo todo esse projeto que nós começamos aqui em Bereshit, mas na conclusão nós vemos em Apocalipse. Elohim como Criador absoluto, o homem como a imagem divina, modelo de Adam Kadmon e Adam Harishon, o Shabat como memorial da criação, a queda como ruptura do fluxo divino e o Mashiach Yeshua como restaurador do padrão primordial. O ciclo da Torá parte da ordem celestial de Adam Kadmon até a reconciliação final da criação como o seu criador. Então, a Torá, a Bíblia Sagrada, ela começa com a explicação da criação, depois a queda, necessidade de redenção, conta toda a história da humanidade e termina no Apocalipse, no penúltimo capítulo do Apocalipse, falando dessa restauração onde a luz divina volta a ser plenamente revelada para a humanidade. O Mike vai fazer a leitura, Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós vemos aqui, né, a conclusão do projeto e do propósito da Geulah, ou da redenção. Então nós apresentamos aqui para vocês um pouco, obviamente que cada ano de estudo da porção semanal tem um tema a ser abordado dentro da Parashá. Então aqui nós abordamos a questão da criação, a questão do Adam Kadmon, do Or Haganuz, do Tzimtzum, conceitos muito profundos, mas dentro dessa Parashá nós teríamos, dentro dos dias da criação, várias questões para abordar, como, por exemplo, Shabat. Poderíamos falar de Shabat, não é? Mas nós optamos por, nesse ciclo de discipulado, falar desses conceitos profundos para que você tenha uma boa base durante esse ano de estudos para ter total e completa compreensão do texto da Sagrada Torá. É importante também, nós vamos já deixar aqui avisado, nessa primeira maravilhosa aula do discipulado, então nós vamos ter 54, vai dar um pouquinho mais talvez por causa das festas que a gente tem ao longo do ano, mas em torno de 54 aulas como essa. É importante que haja participação, que vocês possam tirar dúvida. Nós vamos ter um canal aberto para que vocês possam tirar dúvidas dentro das aulas. A gente só vai desenvolver aqui a melhor forma de colocar para vocês essas aulas para que tenha essa total interação, tá? Essa primeira aula nós fizemos nesse modelo gravado porque eu estou dentro da semana da Parashá, e para não acumular com a segunda semana, que é onde nós vamos ter um encontro ao vivo, então nós gravamos essa aula para subir aqui para vocês com esse maravilhoso conteúdo, e a partir da semana que vai entrar agora, nós vamos ter os nossos encontros no primeiro dia da semana, pela manhã, e vocês vão ter participação e interação para tirar dúvida, para a gente ter um bate-papo e para ser, como que eu posso dizer, muito proveitoso para todos vocês. Também eu preciso deixar aqui aberto para vocês, novamente, a oportunidade que você faça a sua contribuição com a Congregação Israelita Beit Shalom, que você faça o seu Maser, que você faça a sua Tzedakah e ajude essa maravilhosa organização religiosa a crescer muito e ter braços espalhados nos 4 cantos da terra para que essa verdade messiânica possa chegar a todas as pessoas que estão sendo eleitas para receber essa mensagem nessa profundidade. Também, e eu não posso deixar de falar para você que está fazendo o discipulado, que ainda não é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática.
Óbvio que são conceitos distintos. Aqui no discipulado, vocês vão receber todo o conhecimento de estudo da Torá de forma 100% gratuita. O que eu encontro na plataforma do curso Judaísmo Messiânico na Prática? Nessa plataforma, você vai encontrar mais de 30 módulos, mais de 60 aulas no momento que estão sendo alimentadas constantemente, tutoriais a respeito de tudo que você precisa fazer para viver o judaísmo messiânico, obviamente com as distinções entre um gentio e um judeu, e o curso apresenta ambos os caminhos, aquilo que todos devem fazer, judeus e gentios, e aquilo que somente os judeus devem fazer, e no curso isso fica muito claro, muito exemplificado. O curso é maravilhoso, é extremamente importante para você que está em processo de discipulado ser aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática. É um curso que você vai acessar sempre, você vai sempre assistir aula, tutorial, vai voltar para assistir outra aula, para assistir um tutorial. Então, é uma plataforma de estudo contínuo, uma assinatura no modelo anual. Depois você que quiser as informações, vai estar aqui para vocês na descrição. Você vai na página inicial e vai ter todas as informações a respeito do curso Judaísmo Messiânico na Prática. E todos os nossos alunos do curso Judaísmo Messiânico na Prática têm recomendações e críticas muito positivas, né? Eles ficam surpresos com a qualidade das aulas, com a qualidade da plataforma, com a qualidade dos materiais. Assim, é algo que você nunca viu no segmento religioso. Dificilmente você vai ver algo nesse nível e nessa qualidade que foi produzido o curso Judaísmo Messiânico na Prática. Então, se você ainda não é aluno, torne-se aluno e assista às aulas. Porque tem muita gente que às vezes faz a inscrição, mas que acaba não assistindo às aulas, né? A pessoa acaba assistindo o conteúdo que a gente tem no YouTube, acaba fazendo aqui com a gente o discipulado, mas o conteúdo do curso é único. Não tem no YouTube, não tem aqui no discipulado. É um conteúdo único e muito precioso para você, para sua família, para sua vida. Extremamente precioso. Bom, dito isso aqui, faço minhas considerações finais, agradeço a Kadosh Baruch Hu por esse momento ímpar para todos nós, para a congregação israelita Beit Shalom, que está dando esse grandioso passo, e para todos vocês que fazem parte do discipulado aqui da congregação israelita Beit Shalom. E o nosso desejo é que esse discipulado seja o início de que um projeto ainda maior possa acontecer na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua região, que nós possamos, desses discípulos, ter extensões da Beit Shalom, núcleos de estudo da Beit Shalom, e que esse conteúdo que você está recebendo, você possa fazer reuniões na sua casa e replicar esse conteúdo. Por isso que nós estamos fazendo, para que o encontro seja no começo da semana, porque durante a semana, até o Shabat, você pode pegar esse conteúdo que você está recebendo, assimilar, fazer uma reunião na sua casa e transmitir esse conhecimento para as outras pessoas. Por isso que nós estamos dando para vocês o material. Vocês vão ter esse material que eu usei, vai estar disponível para vocês gratuitamente. Você que é discípulo, vai estar aí disponível para você. Você pode usar esse material e ensinar outras pessoas. Talvez você vai falar assim, não, mas poxa, é muito complexo esse conteúdo. Tá tudo bem. Reúne com as pessoas, leia o material, dê pequenas explicações, e a Kadosh Baruch Hu, através do Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, vai te conduzir. Como está escrito, né? Vocês não precisam se preocupar com o que hão de falar, porque o Ruach HaKodesh falará através de vocês. E que essa mensagem possa ser propagada, divulgada, e que o conhecimento messiânico possa verdadeiramente invadir os 4 cantos da terra, todas as nações da terra. Desejo a vocês uma ótima semana. Shalom, shalom. Shalom.